Esse filme, por exemplo, a gente tem a Laura Neiva e a Camila Fim. Laura estava indo para a Globo e elas duas quase não se encontravam. As atrizes não tinham tempo para fazer um ensaio, elas duas. E aí, na hora de começar a filmar, a gente começou a filmar por uma cena em que elas passeiam pela cidade. Não tinha som direto, então elas podiam conversar e se entender, e a partir daí para cenas mais pesadas, né? Esse carro aí eu fui atrás da fabricante, a fabricante falou para mim, quantos minutos o carro vai ficar na tela? Não tinha a mínima ideia. Falei, que pergunta, né? Aí fui perguntar para o diretor, ele fez as contas, aí o fabricante falou assim, então, desculpa, mas não vale pra gente, tá? Ponto. Pra aparecer 5 segundos não me interessa. Essa cena da banca de frutas, inicialmente no roteiro era um supermercado. Mas a gente não achou na cidade, a gente filmou isso em São Roque. Na cidade, a gente fez uma pesquisa do supermercado, não tinha nenhum que o diretor falasse, é esse, legal. Então a gente achou a banca de frutas, e aí a gente trabalhou com a banca de frutas, né? Interessante, Foi porque... uma adaptação que você... Vai fazendo adaptação, vai fazendo adaptação. Porque as adaptações numa publicidade, elas são muito... Impossíveis. Se tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. E arrume dinheiro, né? Não tem muito como fazer. Os cachorrinhos, tudo do sítio, tá? Mas isso Tudo estava do previsto no sítio. roteiro ou isso foi uma coisa que agregou? Os cachorros estavam lá. Então essa é a minha Foi pergunta. legal. Não tinha Esse nenhuma indicação de cachorro no roteiro. Não. Simplesmente Esse inseriram cachorro, ele na cena, então. Em especial, ele era meio bravo, levou um tempo, assim, até pra gente fazer amizade com ele confiar na gente, mas depois foi legal. Tem um trabalho de maquiagem bem forte aí. E aí a continuidade de maquiagem era importante, porque você não fazia a mesma cena no mesmo dia, você fazia uma parte hoje, outra parte amanhã. Falei que eu ia bater no microfone. Então, a gente tem várias coisas, né? Tem uma coisa interessante nesse filme. A Camila Fim, ela não fuma. E a personagem dela fumava o tempo todo. Foi um perrengue para a gente entender como é que a gente ia fazer a história dela fumando. Ó a cena dela afogando, que precisava ser na praia, que foi na piscina. Então foi um perrengue a gente entender como é que a gente ia fazer essa menina fumar o tempo todo sem fazer a menina fumar de verdade. Claro. Né? Aí a gente eu lembro que alguém falou de um cigarro, não sei o que lá aí alguém lá em Londres tinha visto, não sei o que. Aí eu acionei um amigo que estava em Londres, falei, procura aí o cigarro assim, assim, assim. O cara não achou. Aí a diretora de arte lembrou que ela falou assim, eu já vi numa tabacaria que eles vendem só o canudinho do cigarro. Legal, então vamos atrás desse canudinho. Ok, tinha 100 canudinhos. Tá. Agora, o que nós vamos botar nesse canudinho para essa menina fumar? Qual é a erva que a gente vai colocar nesse cigarro? E foi camomila. Ah, que delícia. Porque a camomila tem a textura parecida. A gente punha vários tipos de ervas, assim, erva de verdade mesmo, e colocava ali e acendia. E via como ele se comportava, como era a fumaça, tal. Então foram testes Perfeito. do cigarro. Para 2, 3 cenas que ela aparece fumando. E aí a gente chegou na camomila, porque a fumaça era parecida, ela podia fumar, porque não ia dar reação nenhuma nela. Então ela podia puxar, tragar, que não ia ter problema nenhum. E para ela ter... É uma pessoa que não fuma. Vocês fumam ou não? Não. Já fumaram? Não, então, se você me der um cigarro, eu não sei nem segurar. Exatamente isso. Ela era viciada em cigarro. Ela ficou um final de semana inteirinho com um cigarro na mão. E eu falei para ela, você não acenda. Você vai andar com ele sem acender. E ela andou, ficou o final de semana. Eu falei, tudo que você for fazer, você vai estar com o cigarro na mão. Legal. Tudo. Você vai... Né? Ela falou assim, eu acho que eu vou tentar. Eu falei, não, você não vai tentar. Eu não quero ser responsável pelo seu vício. E segundo, que você vai passar muito mal. Então, você não tenta, tá? Então, ela foi ótima. Ela fez todo esse trabalho, tudo isso, e foi muito legal.
ela, Laura Neiva, o elenco todo foi muito dedicado, Que bom. muito legal. E foi muito bom fazer esse filme, foi muito interessante. Acho que foram 20 locações, é isso? De início eram 20 locações. A gente conseguiu cortar para 17, né? Porque a gente conseguiu fazer, tipo, aqui seriam em 2 lugares diferentes, aí a gente conseguiu colocar no mesmo lugar, Sim, que é também uma das... E às vezes são locações Eu diferentes, pensamento- mas aproveita às vezes a mesma casa, cômodos diferentes, né? Faz aquela junção para... É, o estúdio de logística que a gente tem que fazer para poder dar certa coisa, né? Terezinha, eu queria falar sobre a importância dos testes. Eu sou louco dos testes, né? Ai, que bom. Porque eu, Fico feliz. como diretor, eu gosto de me certificar de que os artifícios que eu estou prometendo para o meu cliente, eles vão de fato funcionar. Uhum. Esses dias a gente fez aqui com o Filipão, o cliente quer fazer um filme em que ervas daninhas tomam conta do corpo do protagonista e ele fica preso. Ai, que medo. Ele fica preso assim como se a erva daninha tivesse vida e fosse um ser com vida própria, né? E ou podia fazer isso 100% em pós-produção, seria uma loucura, por causa do movimento, por causa do um desafio técnico, acho que impossível de fazer. Ou a gente literalmente prenderia plantas no corpo do ator. Tadinho. E aí a gente falou, um de nós teve a ideia de usar planta artificial, né, de plástico. Eu falei, pô, boa ideia, mas aí tem alguns pontos. Primeiro, ela não pode romper, né, tem que ser resistente a ponto de quando puxar não estourar. A aparência dela, quando o sol bater, ela não vai poder refletir como plástico, então nós temos que cuidar disso. E, bom, não pode ter textura de plástico em cena, né? E aí o que a gente fez? Comprou um monte de diversas plantas daninhas não, plantas de plástico, trouxe aqui pro estúdio, aqui na Hub, inclusive. Amarramos no Filipão Ô, dó. Tadinho de e, Felipe. cara, filmamos. É o que dá. Iluminamos, filmamos e ficou incrível, né? Foi incrível. Aí, resumo da história. Nós vamos fazer isso usando a combinação entre as plantas artificiais e algumas coisas de verdadeiras. pós-produção. Ah, tá. Não, de pós-produção. Posso. Porque a gente consegue dar movimento e tal. Então, o cliente, quando ele percebe que você está trazendo uma solução que foi testada, que foi estressada, nós entendemos as limitações, nós entendemos o custo, as dificuldades técnicas de aplicar, pô, ele fica muito mais tranquilo, né? E a equipe mais preparada Sim. também. Eu acho que vale muito fazer teste. Antes, né? Sim. Sempre A antes. pré-produção. Para isso temos a pré-produção. Para todos esses testes. Porque, assim, testar na hora nunca dá certo. A gente tá pressionado pelo tempo, pela falta de tempo, na verdade, né? Então, você tem X horas para fazer aquele filme. Meu, quanto tempo você levou para testar, para montar, para filmar? Uma tarde inteira. Então, você não dá para Descobrir se pensar... dava certo. Exatamente. Você descobrir isso no dia da filmagem e de repente descobrir que não dá certo? É porque é a roleta russa, né? Pode Total. dar qualquer coisa ali. Eu sou também a rainha dos testes. Eu acho que tudo tem que testar. Eu acho que tudo a gente tem que trabalhar em conjunto. E, assim, com a pós, por incrível que pareça, a produção também trabalha. Legal. Não é só com o pessoal ali da tua equipe de filmagem, mas muitas vezes eu preciso da pós. Dá um exemplo aí. Tem algum que você lembra de... Tem um ótimo que era assim, a gente... Pernambucanas de novo. Era um filme em que a gente tinha uma casa, o morador da casa está podando as flores, a cerca viva da casa dele, e nisso para um carro com 2 moças, tal, trazendo alguma coisa da Pernambucanas e não sei o que, tal, né? Aí ele vê aquilo, fica encantado, e aí ele transforma aquela cerca viva num desenho tipo de topiaria, sabe? Jardim francês. Ok? Legal. Como é que nós vamos fazer isso? Então, primeira coisa, a pós-produção teve que começar a trabalhar e a gente ainda estava no começo da pré, senão não ia dar tempo, porque eram várias situações, eram umas 5 situações. Essa era a primeira do filme. Primeira era essa. Tá, como é que a gente vai fazer? Então, o que o pessoal da edição da pós pediu pra gente? A gente precisa de ser
plantas de verdade, uma pesquisa de cercas vivas. Aí, então, a produção de objetos não tinha entrado ainda no filme. Ainda não tinha começado. Então, estava muito no comecinho. Aquela parte de pesquisa ainda. Aí, fomos para a rua, começamos a procurar. Então, que plantas que são legais para fazer cerca viva? Ah, essa. A gente trouxe as opções. Aí, eles pegaram uma folhinha de cada, porque eles tinham que desenhar. A topiaria era toda desenhada na pós, depois. Então, esse trabalho de encontrar a árvore, entender... Aliás, entender o que era a topiaria, porque eu não tinha nem noção do que era aquilo, fazer pesquisa e procurar, sabe? Procurar vídeo, procurar coisa. O que é isso? Como desenho de plantas, tá. Eduardo Mãos de Tesoura. Ah, tá. Era uma coisa que a gente usava, né? A gente falava topiaria, falava, hã? Assim, então, Eduardo Mãos de Tesoura. É aquilo ali. Aí todo mundo entende. Jardim Francês, é aquilo e tal. E no dia, a gente também tinha que levar esta... Aí eles escolheram uma, a gente tinha que levar esta planta em alturas diferentes para o set de filmagem, para a gente poder, tipo, ele tá aqui, a planta tá aqui alta, aí ele começou, aí corta, ele tá mais baixo, aí teve que levar várias alturas de planta para poder dar certo a história. Viver ali, ela não pode murchar ao longo do dia. Não, pelo amor de Deus, toda linda, toda fofa. E a gente tem que esconder, porque não ia aparecer, a base dela não podia aparecer. Então esconde, põe verde, põe coisa que depois estudando após foi tirado, né? Mas aí é uma coisa que está estudado após e ao vivo. Tava tudo acordado entre todas as partes. Tava tudo acertado. Quando a gente foi para filmar, a gente já sabia o que a gente tinha que fazer para poder, após poder trabalhar. Enquanto a gente estava filmando, após já estava lá desenhando e já estava preparando. Então, quando a gente terminou a filmagem, já tinham as coisas preparadas, era só aplicar. Legal. Tudo certo. O que a gente não pode é confiar que a pós vai resolver tudo. Sim. Isso é um perigo. Às vezes eu ouço, faz aí que a pós resolve. Bom, quem fala isso é que não trabalha na pós, né? Nunca trabalhou. E olha que eu tenho problemas com edição, eu sempre acho que aquela máquina vai me morder, entendeu? Eu não sou a maior pessoa da edição, mas eu sei que leva tempo. Ah, tá, até pode ser resolvido. Ok, eu sei que a pós faz milagres, desde que você tenha dinheiro e tempo para isso. Temos? Não? Então vamos resolver ao vivo. Sim. Não tem. Pergunta, Filipão. Não, na verdade é um posicionamento. Agora que eu estou muito mais próximo da pós-edição, que eu não tinha muito esse contato. Eu fiz uma reunião, eu puxei o editor para fazer uma reunião na pré-produção, no orçamento, para falar se ele tinha capacidade de fazer aquilo na pós. O backshot. Então, assim, eu como produtor, chamei o cara da edição para falar, viu, eu consigo fazer isso? Então, assim, a produção moderna, digamos assim, a produção de fato, precisa entender não só da diária, mas da pós também, para não ferrar com Tem que ter... apesar de eu falar que eu tenho medo da edição, mas você tem que ter um conhecimento mínimo. Por exemplo, você tem que entender como trabalhar com croma. Perfeito. Que croma eu vou usar? Eu não posso depender só da direção de fotografia me dizer. Eu tenho que ter esta noção. Sabe? Voltando aos pernambucanas da vida. Muitas vezes a gente fazia alguma coisa que tinha croma. Só que aí eu estava trabalhando com roupa de cama, mesa e banho. Aí tinha azul, tinha verde, tinha não sei o quê. Aí eu tinha que chegar e falar assim, gente, que cor vai ser o croma? Aí o croma vai ser verde. E foi aí que eu aprendi, porque para mim, até ali, croma vai ser verde, não pode ter nada de verde aqui. Morreu, acabou. Porque antigamente, assim, nos primórdios era assim. Tá, não pode ter nada de verde. Não pode ter nada de verde exatamente no tom do croma. Você pode ter um verde mais claro, pode ter verde mais escuro. Falei, ai, que maravilha, facilitou a minha vida. Então, tudo que eu ia atrás, eu tinha que ter a noção se era do mesmo tom do croma ou não. Ah, o croma é pós, o croma é fotografia. O que eu tenho a ver com isso? Tenho, vai atrapalhar meu trabalho se eu fizer errado. Nessa mesma linha de pensamento, o Felipe, como produtor, ele precisava passar um briefing para um cara de VFX. E ele falou, pô, mas eu não falo a mesma língua que ele, não tenho conhecimento técnico para
pra tratar ali sobre VFX, né? Eu falei, cara, você não precisa ter. Quem tem que dizer pra você como vai fazer é ele. Você apresenta o desafio e pergunta pra ele como ele pretende resolver. Então, faça as perguntas que precisam ser feitas, né? Como isso é feito? Dá pra fazer? Quanto tempo? Que técnica você vai usar? E deixa o cara te entregar a resposta, né? O trabalho de fazer as perguntas certas e saber ouvir, né? E aí no final você acaba aprendendo muito no processo. Aprende muito. Eu tive um filme que eu precisei fazer que eu tinha muito essa coisa com gráficas. Porque vira e mexe, precisa fazer um banner para o filme. Precisa fazer não sei o quê e tal. Aí eu ia lá e falava assim, tá, gente, chegava na gráfica, então, preciso fazer um banner assim, assim, assim. Aí eles me faziam um monte de perguntas. Eu falei, peraí, bota tudo num papel, deixa eu entender. Pôs um papel, aí eu voltava, falava assim, gente, ó, eles me perguntaram isso, 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 isso. O que que eu respondo para eles? Isso e aquilo, papapá, papapá. Falei, nossa, vocês fazem tão fácil. Aí voltava, gente, então, ó, é assim, 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 assim. Então, eu perguntava de lá, perguntava de cá, entendia como funcionava. Eu precisei fazer uma vez impressão em tecido. Nossa. Aí, que ia virar uma roupa. Aí eu tinha que ir atrás, então eu ficava na gráfica, ficava assim, vocês imprimem tecido? Imprimi. Tá, qual tipo de tecido você imprime? Aí a pessoa achava meio estranho, eu falei assim, não, é pelo seguinte, aí você tem que contar a história toda bonitinha, que a hora que você conta a história, a pessoa também pode te trazer uma solução interessante. Perfeito. Né? Então, eu sou a que sai contando a história para todo mundo, gente. Boa Se eu dica. estivesse fazendo uma produção, eu ia contar a minha história, a minha vida pro Marco, que me trouxe até aqui, porque eu já tive muitas soluções que motorista me ajudou. Que motorista anda pela cidade inteira, faz produção, sabe onde achar. Uma vez eu precisei de um serralheiro, estava desesperada procurando, o motorista falou assim, preciso do serralheiro, não sei onde eu acho. Ele falou, peraí, tem um aqui que eu já fiz não sei o quê, me levou até lá e pronto, resolvi minha vida. Né? Então, assim, o que eu falei daquela coisa pessoal serve para o profissional também. Não tenha vergonha. Fala. E, construir uma rede de networking forte, né? Ter pessoas a quem recorrer nesses diferentes desafios. E não acho que porque a pessoa não é produtora também que ela não vai poder te ajudar. Ele é um motorista. Só que tem muitos motoristas que são produtores. É o que você falou, né? O seu celular deve ser uma caixinha aí de contatos, né? Você precisa de tal coisa. É comida, deve ter um monte de, né? Empresas de catering. Preciso de roupa, deve ter um monte de opções. A gente vai se tiver as disponibilidade, então. E aí você forma essa rede e tudo vai ficando mais fácil, né? Vai facilitando em alguns pontos, mas aí quando você aparece uma coisa nova, você aí vai... que a pesquisa fica mais... Você precisa pesquisar menos coisa, né? Cada vez que você mais rápido. tem mais... e aí você ganha tempo. Exato. Porque tempo é nosso bem mais precioso mesmo. É assim, principalmente no dia da filmagem. Cada segundo vai contar pra gente. Cada segundo que a gente tiver vai contar. Então, a gente tem que saber usar muito bem esse tempo.